Era uma vez algumas pessoas que estavam inconformadíssimas com o jeito que as coisas funcionavam. Ai, Carla, mas como é que as coisas funcionavam? Então era assim, as pessoas nasciam, quando eu era criança pequena, tinha todo esse convívio com a família, com os pais, com os tios, com os avós, professores, e eles iam acumulando um conhecimento que não era exatamente o conhecimento deles, né? Era uma forma de encarar a vida, de encarar as coisas todas, que os adultos estavam ali incutindo na cabeça deles. Tinha também programa de televisão, tinha as novelas, tinha os desenhos, tinha os filmes infantis. Enfim, a novela não era para criança, né? Mas até tem novela para criança. Bom, eu só sei que nesse meio tempo, até a criança ter uns 7 anos de idade, mais ou menos, formava-se a personalidade delas. E aí elas tinham um programa rodando. Não importa o que acontecesse depois, aquele programa era ativado. Tá bom que conforme a gente vai vivendo, ainda continua tendo alterações nesse programa, mas você tem a coisa mais bem estabelecida, porque você não tem aquele juízo crítico que vai te possibilitar falar sim ou não para as coisas que você está vivenciando. Mas, todavia, contudo, sempre existiram aquelas pessoas que foram mais teimosas do que a teimosia reinante no modo automático. Mas o que você quer dizer com teimosia reinante no modo automático? A gente faz a maior parte das coisas, como a gente já vem conversando faz tempo, de forma automática. O que isso significa? Você não para pensar, porque você está no piloto automático. As suas reações são sempre previsíveis, porque estão dentro daquilo que é esperado de você. Quem te conhece muito bem sabe disso, é muito engraçado e curioso, né? Ah, agora fulano vai dar um chilique, fulano vai comentar tal, ó, espera pra ver ali, lá vem. E aí parece que eles têm mais noção de quem é você do que você mesmo. Aí você fala assim, mas eu sou isso? Não. Temporariamente você é, mas eu gostaria mais de dizer que você está, que nós estamos. Porque isso é tudo uma questão da persona, do ego, da possibilidade que a gente tem no momento que a gente não redefiniu aquela programação toda que faz com que a gente tenha aquelas atitudes. Mas tem as outras pessoas que são teimosas, algumas que se destacam, né? Que pensaram o seguinte, vamos mudar tudo isso e vamos criar uma vida muito melhor e que não seja assim como aquela que a gente vive. Aí você fala, ai, mas as pessoas não têm essa condição? Tem, só que você já parou para pensar como é difícil emagrecer se você não usar aquelas canetinhas do diabo, do capeta? Eu não uso essas coisas não. Preciso emagrecer? Preciso. Mas a questão é fechar a boca, entendeu? É fazer diferente. E aí, quando a gente não pega subterfúgio e a gente quer mudar um hábito, a gente tem aquela complicação, que você tem que ter uma conduta reiterada, você tem que repetir diversas vezes por no mínimo 21 dias. Então depende, tem coisas que são registradas em 21 dias, tem coisas que levam mais tempo para você transformar um hábito, uma forma automática de reação. E como é que você faz isso? Bom, se você continua vivendo naquela programação toda que você tem e à mercê do que 1% da população quer que você pense, que você faça, pelo controle que exerce sobre tudo que existe, então vai ser muito difícil você sair de onde você está, né? Então são desafios, imagina que você está jogando, você está num jogo ali e você precisa sair desse desafio. Aí, vamos pensar na atualidade, vamos pensar que a gente tem uma inflação horrorosa, horrorenda, né? Que não era para ter, porque a gente viu, a gente teve um gostinho de entender como que é possível mudar isso quando se tem boa vontade. Como que os governos, de forma proposital, destroem a economia, acabam com o nosso tempo, inflacionam tudo. Então, tudo isso é provocado. E aí, o que acontece de fato? O que acontece de fato é que a gente se escraviza, porque está sempre no modo de sobrevivência e cada vez mais acelerado. É muito difícil parar para pensar, vamos meditar, vamos pensar em criar um futuro diferente, porque a gente está sempre olhando para fora. Principalmente se for acionado na gente esse modo de sobrevivência. Aí você fala, Carla, você está falando grego. Não, eu estou falando aqui desse livro. Estou falando de diversos outros, mas é a continuidade desse livro. E aí eu comecei assim, para que vocês entendessem a dificuldade que eu entendo que ela existe. Mas como que dá para a gente romper e como que a gente vai fazer isso? É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas a questão nos momentos mais difíceis, que a gente tem maior sombra, que a gente tem maior escuridão, a gente também tem maior luz, né? Então, as coisas são correlatas. Não, a gente não deve se assustar tanto. Tá difícil, tá? Parece que o tempo tá... eu sinto isso, acho que vocês devem sentir também, que nunca foi tão escasso o tempo, porque
está sendo feito com que a gente trabalhe muito mais para ter muito menos, mesmo tendo muito mais numerário de dinheiro, e não estou falando que eu tenho mais, não, mas assim, mesmo quando, se a gente tem isso, a gente ainda assim compra menos coisas, porque a inflação está muito grande. Mas o dinheiro não está circulando, então é difícil que as pessoas queiram comprar aquilo que você está vendendo. Só quando elas verdadeiramente precisam, né, daquele item que você está oferecendo, porque o que é supérfluo acaba sendo descartado. Vai no vide idas no mercado, né? Meu Deus, é inacreditável o preço das frutas, dos legumes, de tudo isso. Então, o que acontece? Quando se manipula tudo isso, quando se faz com que... E não é só no Brasil não, tá, gente? Mas é que aqui a gente sabe qual o movimento que está ocasionando isso, que a gente está vendo aquela coisa de perto. Mas pela internet hoje, a gente consegue ver em diversos países, como a Alemanha e como tantos outros, né? Então, da Europa, Estados Unidos, tudo bem que são situações diferentes, né? Eu vi hoje falando um alemão que estava dizendo sobre como se ganha a mesma quantidade de dinheiro e que nunca está sobrando. E que parece a realidade do Brasil, né? Como assim? Você está ganhando a mesma quantidade que antes sobrava, agora não sobra, mal dá para pagar suas contas. Então, você tem que ganhar mais e mesmo para fazer aquilo que você estava fazendo, você tem que se esforçar, né? E se for para mais, você vai precisar de mais horas, né? Usualmente, a não ser que você faça outras coisas, outras formas de ganhar dinheiro, que também é possível. Mas nada vem de graça, né? Então, são muitos conhecimentos que a gente tem que ter integrados para poder empreender em outros setores ou de outra forma naquilo que a gente já faz. Mas o fato é, quando está assim, o que a gente tende a fazer? A gente tem uma preocupação excessiva, né? A gente se preocupa e a gente fica tentando dar ao máximo o melhor e com mais horas que fazem com que a gente fique cansado depois, né? Para poder fazer o que tem que fazer, que é a meditação, o estudo, a leitura, tantas coisas necessárias. E aí você fala, mas por que você começou por isso? Eu comecei por isso aqui, porque foi aqui na página 86 que a gente está falando o seguinte, ó. Quando você está ligado demais a essas coisas, que são tudo que chama a tua atenção, tudo que você precisa fazer, que sua caixa de correio, de e-mails, né? O teu computador, do teu trabalho, nos processos, no caso, né? Das terapias do pessoal que eu vou encontrar, enfim, tudo que você... Ai, tem um horário que eu combinei, que eu preciso atender tal pessoa, que eu preciso conversar, tem... Gente, e por aí vai, né? Tem o chefe, tem o marido, tem a mulher, né? Para quem é casado da ótica de um ou do outro, tem o cachorro, tem a ginástica, tem o médico, e assim vai indo. Então, tantas coisas que você vai dividindo a tua energia, né? Então, o único meio de fazer isso é de você pegar de volta a sua energia, né? Que está toda fragmentada, toda desviada para estar em várias coisas ao mesmo tempo, né? É você silenciar a sua mente, ficar no agora, silenciando a sua mente, sair dessa energia de sobrevivência, que a gente vai estar todos os dias, assim, principalmente nessa fase, nessa época, mas que a gente tem que retomar o nosso poder, né? Que seja meia hora diária, porque depois vai virando um hábito e vai aumentando o número de horas por dia que a gente consegue fazer isso. É o único jeito da gente sair dessa realidade aqui de fora, né, do passado, que sempre está se repetindo no presente, e até dando uma piorada, né? Pioreia, como dizem alguns, né? Quando a gente tem essa intervenção maligna controlando a gente, para a gente ficar sempre aqui, né? Não pensa muito. Você não foi feito para questionar, não foi feito para pensar, só para ser escravizado, para obedecer regras que não existem, porque vocês estão acordando, despertando, tendo a essência vindo à tona, né? O eu sou despertando e tem um pequeno número de pessoas, né? 1% da população, que controla vários outros por causa de ganância, maldade, todas as outras coisas, que não querem que vocês despertem, que a gente desperte, no caso. Mas a gente vai acordar, mesmo com sono, vai despertar, não vai ter jeito não. Então, aí é ótimo, né? Quando você tem energia disponível, você tem agora para criar essa energia para um novo futuro. Se a gente ficar só no piloto automático, revivendo todas as coisas que a gente tem que viver, não é uma crítica, ele fala, e concordo com ele, sobre o que a gente tem que fazer, ou as funções que tem que desempenhar, ou a vida que a gente vive, mas é recuperar essa energia para direcionar, né, por parte do dia, para quando a gente estiver ali fazendo, mesmo que a gente esteja prestando atenção numa coisa, a gente aprenda a prestar atenção em uma coisa de cada vez, nem que for para escrever numa agenda,
para não ficar assim tão disperso nas coisas, né? Ai, que mais? Qualquer coisa que não esteja mais... Olha que interessante isso aqui, né? No início pode ser um pouco desconfortável você fazer isso, você puxar essa energia de volta para você, tirar de todas as coisas. Mas você tem que se preparar, porque certas áreas da sua vida podem desmoronar. Gente, é a mesma coisa do Hélio Couto, que eu fiz uma vez a ressonância harmônica, que acontecia isso, como que o caos acontece. Mas isso aqui, o que o Dr. Joe Dispenza fala, é sobre como você fazer por você mesmo, né? Então a gente não está passando para o Hélio Couto, mas a gente está... É um processo meio similar, parecido, mas que é com a ajuda de terceiro, e esse aqui é com a responsabilidade para você. Então ele fala assim, ó, não se preocupa, que certas áreas da sua vida elas vão desmoronar, né? Mas isso acontece porque você está rompendo elos energéticos com a realidade passada. Então, imagina que você tem um elo que te prende de energia, porque a gente tem campo eletromagnético, as pessoas têm, tudo tem campo eletromagnético. Então, quando você está sempre ligado às pessoas, situações e fatos de forma constante, esse elo energético, ele existe, ele se refaz todos os dias do passado que se repete no presente. Quando você puxa essa energia de volta, o que está acontecendo? Você está rompendo. Quando você rompe, porque qualquer coisa que não esteja mais em afinidade vibracional com essa vibração, né, com você e o seu futuro, vai desmoronar. Então, aquilo que não está legal vai embora. Aí você fala, mas como é que pode? Daí ele conta uma história, né? Por isso que eu falei, senta que lá vem a história, que essa é outra, né? Hoje eu tô rápida aqui, não precisa acelerar não, que eu já tô acelerada. Mas o que acontece? Daí ele fala assim, ó, tinha um cara, um amigo dele, que esse cara ele era vice-reitor de uma universidade. E ele começou a meditar, a fazer os programas do Dr. Joe Dispenza e fazia 3 semanas que ele estava meditando. De repente, não mais que de repente, ele foi chamado pela diretoria e ele era o cara, né, que ele era muito querido por todo mundo, ele era o quebra-galho para todas as coisas, sabe? Tipo assim, pau para toda obra, tudo que precisasse, devia fazer muito mais que o reitor, pelo jeito, pelo que conta aqui. Mas o fato é que ele foi chamado pela diretoria e foi mandado embora. Ele não acreditou nisso, né? Daí ele chegou e foi falar com o Dr. Joe Dispenza, poxa, mas eu acho que tá dando errado isso, né? Porque eu tô meditando, a coisa tá funcionando, parece que é para funcionar, né? Eu tô recuperando aquela energia de volta que eu dispersei. E aí, não obstante eu estivesse fazendo isso, eu fui mandado embora, eu tô desempregado. Aí ele falou, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então o Joey falando pra ele, tá tudo bem, pode parecer que não, mas tinha alguma coisa que estava desalinhada na tua vibração. Continua meditando que tá tudo certo. Lá na frente alguma coisa boa vai acontecer. Aí o que aconteceu? Eu falei, tá bom, tá bom, tá bom. Então eu vou continuar. 3 semanas depois, então assim, ele estava querendo ter uma companheira. Eu acho que era uma das questões do coração dele, de ter uma mulher. Não sei se ele era separado, o que aconteceu. Mas ele queria, isso era importante. Aí, 3 semanas depois, ele se apaixonou por uma mulher, encontrou uma mulher que ele não teria encontrado se estivesse lá. Aí eu não sei porque eu não lembro da história, esses detalhes da história, mas eu sei que ele encontrou essa mulher, acabou se casando com ela, era o amor da vida dele. E ele foi chamado, não demorou muito, por uma outra universidade para ser vice-reitor. Então ele perdeu o emprego de vice-reitor de uma universidade, foi chamado como vice-reitor de outra. Eu acho, quase certeza, tá, que ele conheceu essa mulher nessa outra universidade, que daí foi o amor da vida dele. Aí, o que aconteceu? Nossa, uma luz aqui que acendeu. Enfim, o que aconteceu? Ele casou com essa mulher, ficou feliz, teve um emprego, né, que era na mesma categoria do emprego que ele tinha, passou um tempo, ele foi chamado de volta pela mesma universidade que ele trabalhava lá atrás, e aí ofereceram para ele um emprego ainda melhor. Olha, a gente quer te recontratar, mas dessa vez não como vice-reitor, mas como reitor. Então, tudo deu muito certo na vida dele. Ele se desligou de um passado que se repetia, que não era adequado para ele. Talvez ele não tivesse numa posição de trabalho que fosse a melhor para o preparo que ele tinha, para toda essa função que ele exercia muito bem, né? Porque estava descrevendo aqui no texto, né? O tanto que ele era querido, o tanto que ele era eficaz, né? O tanto que ele fazia as coisas bem feitas. Então ele muito provavelmente conseguiu ajustar diversos campos, mesmo esse, que ele não estava pensando, né? Era coisa do coração dele, da alma dele ter alguém. Ele não estava projetando ainda o futuro, ele estava simplesmente pegando energia de volta, né, pro presente. E lógico que daí o coração dele tinha os quesitos, tinha as coisas que
estavam naquela frequência que pôde então se casar com um futuro melhor do que aquele passado que se repetia de forma constante. E eu não sei se eu fui clara, espero que eu tenha sido. A gente vai continuar um pouquinho mais aqui e depois que a gente terminar essas páginas, está quase chegando no fim, porque a ideia central é estar no presente, recuperar a energia, a gente vai fazer uma mini meditação aqui, guiada, para vocês fazerem isso. Para fazer tipo um relax, mas não só um relax, é um relax com propósito, né? Um relax assim para voltar a tua energia, para acostumar, se vocês já não tiverem acostumados, se já tiverem, para prestar atenção nisso, porque tem um fundamento. Vamos lá. E mais que ele fala que é interessante, que eu fui sublinhando aqui para vocês. Retome a sua energia. Ai, gente, dá licença, só um golinho de água. Então aqui, lembra quando a gente falou sobre as ondas beta, alfa, teta, delta, gama, né? Então, ondas betas indicam que você está colocando a maior parte da atenção no mundo externo. Então, lembra que a gente tem beta alto, beta médio, beta baixo? Então, quando a gente está em beta, a gente está olhando para fora, a gente está apreciando o mundo através dos 5 sentidos. A realidade colocada aqui fora, né? Ok. Ondas alfas indicam quando você coloca... Gente, que coisa, né? Quando coloca a maior parte da sua atenção no mundo interno. Então, você fechou os olhos, você já está em alfa. Olha que gostoso. Fechou os olhos, você falou assim, gente, sumiu tudo. Sumiu tudo, não está mais aqui. Então, as ondas tetas, elas predominam no estágio crepuscular, quando a mente ainda está acordada, mas o corpo está pegando no sono. Sabe aquela coisa gostosa, assim, que vai desligando o corpo? Então, é que você está entrando em teta. Essa frequência também é associada a estados profundos de meditação. Ondas delta normalmente ocorrem durante o sono profundo restaurador. Porém, nos últimos 4 anos, minha equipe de pesquisa e eu, Dr. Joe Dispenza, né, registramos vários alunos entrarem em ondas delta muito profundas durante a meditação. Depois, as ondas gama indicam o que eu chamo de estado superconsciente. Essa energia alfa, frequência acontece quando o cérebro é excitado por um evento interno. Então, aqui, uma coisa bem legal que ele fala é que as ondas gama são os meditadores, antes era distrito aos meditadores muito experientes, né? E hoje ele vê que nos retiros dele muita gente atinge, e meditadores que não são assim tão experientes, mas que se dedicam à prática. E o que é essa experiência quando você está em gama? Quando você está em gama é muito difícil que você consiga reter a consciência. Mas é como quando a gente está acordado, a gente tem uma experiência muito real. Quando você vai para os primeiros estágios, alfa, teta, você tem as visões, você tem as experiências, mas é uma coisa assim diferente, né? Agora, quando você entra em gama, e tá lento também, quando você entra em gama, as ondas aceleram na mesma rapidez ou mais até do que beta alto, e você tem experiência para dentro, ou seja, é mais real do que a realidade aqui externa, mas é uma realidade interna. Só que loucura, né? Pois é. O que mais que é interessante? Só no momento presente é possível trazer a sua energia de volta. Gente, olha que legal. Olha o presente que é o presente, né? Você está sentado tentando meditar, mas seu corpo está atrapalhando de tudo que é jeito. Isso acontece porque o corpo quer a dose química de emoções familiares que normalmente sente ao longo do dia, enquanto você está acordado com os olhos abertos. Ok. Essas emoções conduzem o seu cérebro para ondas cerebrais beta de alta frequência. Aí você para. Cada vez que para, aquieta o corpo e volta ao momento presente. Você diz ao corpo que ela não é mais a mente. Você é a mente. Vamos lá. Quando você se encontra exatamente no generoso momento presente, a sua energia representada pelas setas não se afasta em direção ao passado ou futuro, como na figura, né? Essa figura aqui, ó, não sei se eu consigo mostrar. Aqui também não sei o quanto vai fazer sentido para vocês aqui. Mas é assim, é como se a energia tivesse desse hominho, dessa pessoinha, dividida, ó, em todas as áreas de interesse que você tem, né? E na verdade você tem que estar aqui, centrado. Se persistir nesse processo, continuará trazendo sua energia de volta pelo rompimento dos elos energéticos que o mantém conectado à realidade passado e presente. Isso acontece porque você remove a sua atenção e energia do mundo externo e coloca no mundo interno.
construindo o campo eletromagnético em torno do seu corpo. Agora você tem energia disponível para criar alguma coisa. Gente, olha que legal. Quando a gente está muito ocupado, sempre retomando o passado, né? Para o futuro, para poder controlar, para poder fazer as coisas, o nosso campo eletromagnético fica pequenininho. A gente sente que perde energia muito fácil, muito rápido. Quando a gente aprende a retomar, mesmo jeito que a gente toma banho e limpa o corpo físico, a gente tem que limpar essa nossa disposição de se distrair, se dividir milhares de vezes, para trazer tudo de volta e fazer então que quando a gente traz de volta e desfaz esses elos, né, que a gente possa expandir. E aí a gente começa a pensar e fazer as coisas através de um novo paradigma. Então, vou parar de ficar falando muito aqui mais como da cobra, ou a mulher da cobra, para que a gente faça uma pequena meditação, fazendo isso que eu falei. Só que antes eu quero fazer só uma observação com vocês, de uma experiência que eu tive faz muito pouco tempo, e que ring a bell, né? Tipo, fez assim, deu um estalo, sabe? Que foi muito interessante essa experiência, que foram várias experiências que me mostraram isso. E depois ontem eu assisti o Walter Trebitz, não sei se vocês conhecem, eu gosto bastante dele, falando algo que era exatamente o que tinha acontecido comigo, que ele estava falando sobre o que tem acontecido, né? Que nessa fase de transição planetária, as coisas estão acontecendo muito rápido. Porque é energia, né? Tudo está ficando menos denso. Você fala, mas que coisa de energia? Tudo é energia. A gente sabe que nada é matéria, mas existe uma densidade, uma percepção do que é sólido pela nossa forma de reconhecer o mundo e porque são mais densas, são mais pesadas, são mais de transição das coisas no nível mais lento. E não como quando a gente está, por exemplo, na quarta dimensão, que você está no sonho, que você pensou, já fez, a coisa já aconteceu. Então aqui não, aqui tem uma lentidão muito maior. Mas a gente está sofrendo uma transição planetária no que se inclui a transição da forma como as coisas funcionam, inclusive das energias. Então tudo que a gente pensa para o bem ou para o mal, a gente consegue afetar as pessoas, situações de fato muito rápido e afetado também por elas. Então a gente tem que ter uma educação para ontem, para que a gente saiba, aprenda a vibrar em emoções polidas, em sentimentos, né, verdadeiros, emoções mais altas e mais trabalhadas. Porque a gente vai inevitavelmente colher muito rápido aquilo que a gente está plantando. Aí você fala, Carla, mas não tive culpa. Não tem problema, não é uma questão de culpa, é uma questão de frequência. Se a gente ficar vibrando numa frequência baixa, a gente vai ter a lei do retorno muito rápido. Então, se você quer participar dessa transição de forma positiva, né, quer poder ir para uma linha de evolução melhor, né, é muito recomendável, né, que você, eu e todos nós, a gente aprenda como fazer isso, como vibrar, né? E então veio, e a gente é humano, lógico, a gente não é perfeito, vai ficar perfeito da noite pro dia, mas veio alguma coisa meio ruim, não que eu tô desejando mal, porque geralmente, olha, é dificílimo, só se for para algum político, que às vezes passa, mas é muito rápido, mas até político eu já tô conseguindo não pensar assim ruim, mal dele, só fico esperando que a lei do retorno aconteça. Mas, tirando isso, eu consigo, né, ficar tranquila pensando, tudo vai ter um tempo certo. Mas tem questões nossas que às vezes pegam um pouco. Então, eu não estou desejando mal, mas eu estou às vezes chateada com alguma situação, alguma coisa. E essa chateação pode atingir um nível que a outra pessoa sinta, né? Então, isso me foi mostrado que eu sinto dos outros e os outros sentem de mim. E apesar de sempre ter tido uma sensibilidade grande, isso ter acontecido comigo, não com essa rapidez e com essa intensidade. Então, isso que realmente fez né, deu aquele clique, eu falei, nossa, é bem isso. E ontem, assistindo o Walter Trebitz falando, ele falou justamente isso. Eu falei, nossa, tá acontecendo. Bom, então tá, eu já falei demais, agora mais que realmente o nome da cobra. Eu vou apagar essa luz, deixar só a outra, para conduzir vocês numa meditação.
Olha, como não é ao vivo, porque eu vou colocar no ar, assim, só um pouquinho de... Assim, sei lá, não é ao vivo, mas vai ser, sei lá, daqui 10, 15 minutos. assim, assim que vai pro ar, vai carregar, talvez seja um pouco mais. Mas vocês podem pausar, porque vai estar gravado, né? Pausa, coloca uma musiquinha de fundo que vocês gostem, que não fique competindo com a minha voz. Eu não vou fazer isso agora, porque eu tô longe do laptop, então vai ser sem música. Ou se não quiser, também não tem problema. Vou só virar aqui um pouquinho também, para vocês não precisarem ficar olhando nada, vendo nada, senão a cortina, aliás, nem a cortina. O ideal é que vocês pura e simplesmente fechem os olhos, então não vão ver nada. Então tá, olha, escolhe uma cadeira gostosa de espaldar reto e simplesmente solte os pés em cima de um calçado gostoso, mas não precisa estar com ele, para que esteja mais relaxado. Então um tapetinho, algo que o pé não fique numa superfície fria, mais quentinha. Solta os braços e as mãos em cima das pernas. Solta as costas. Encosta de uma forma inteira, integral, as costas, a lombar, no espaldar da cadeira, os braços que já foram relaxados e soltos com as mãos nas pernas, os ombros, solta os ombros, solta a testa, a cabeça, solta o couro cabeludo, solta todo o corpo, pernas e pés, mãos, braços. Respira e solta. Inspira completamente. Segura. 1, 2, 3. Solta. Mais uma e última vez. Segura. 1, 2, 3. Solta. Pronto. Solta todo o corpo. Sente relaxado, profundamente relaxado o corpo, as mãos, as pernas e os pés, os ombros, o abdômen. Sente o estômago como se fosse uma gelatina transparente, bem gostosa, inadasse no seu abdômen. Toda a caixa torácica é de um material de energia vital, cheio de vida e menos denso, assim como seu corpo se torna maleável, flexível e solto, que você até que se esquece de que corpo há. Se liga então nessa energia oval que envolve todo o seu corpo, cheio de energia vital, que entrelaça, que dança, que vivifica e te tira da densidade, mas suaviza, torna mais leve todo o corpo. E você solta mais e mais e fica no momento presente da minha voz, que conversa com o seu momento presente. Não há mais nada além do seu relaxamento profundo e gostoso, da voz que você ouve, do presente que você se dá, na imobilidade, no silêncio da mente. Toda agitação foi embora e ainda aquela contida no seu coração vai se dissipando e se transformando junto com a ansiedade de outrora numa luz verde que vai se dissipando
se dissipando. Em seu lugar, uma luz branca vai limpando coração e abdômen, ganhando um rosado no coração e um verde claro, cada vez mais claro, do estômago, até que um branco total, reluzente, furta-cor, piscando, ficando entre o transparente e o branco, com energia vital que se concentra e depois se espalha no corpo todo, dentro dessa forma ovoide de energia que se intensifica ao seu redor e vai ganhando um tom amarelado, como se ouro fosse, mas não densificado. E se espalha, até que essa forma oval vai se expandindo mais e mais, mais e mais, e você sente a gratidão do presente que recebe, por reconhecer o presente como presente e nele festejar o que você tem, não como posse, não como momentos que tenha vivido, nem como que pode viver, mas pura e simplesmente o agora que tudo contém, nada requer, a nada se prende, simplesmente solta e é. E sente se expandindo cada vez mais com os corpos menos densos e que te permitem ficar e se reconhecer no momento presente. Nada, nem ninguém tira você desse momento. Ele é seu, o seu presente. Dessa forma, então, peço que você se concentre num ponto entre as sobrancelhas do terceiro olho. Pura e simplesmente solte o teu corpo, sinta a energia vital, alegre e reconfortante que te envolve e tenha sua atenção no terceiro olho todas as vezes que algum pensamento tentar te roubar do momento presente. Volte ao terceiro olho. Em instantes, te chamo para retornarmos. Curta apenas o momento presente. Vamos voltando antes que você durma. Não haveria mal algum em dormir. Mas a proposta, a nossa meditação guiada. Você retornando ao momento com a realidade externa em detrimento da realidade interna. Começa a sentir as suas pernas, os pés, pode girar levemente os pés,
as mãos, os braços e vamos voltando cada vez mais ao momento presente. Se você quiser se esticar, se espreguiçar, pode fazer isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e pense que isso é a chave para que a gente eleve a nossa frequência e faça qualquer outro exercício. É retomar a mente, a energia dispersa para o momento presente, algo que tem que ser diário. Eu espero que vocês criem o hábito e consigam fazer esse treinamento, porque a disciplina, a prática é que vai trazer verdadeiros resultados para a sua vida, tá bom? Um beijo, a gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Até quinta-feira.